Tudo bem com vocês? Que bom que está tudo bem com vocês. Prontos para os novos conhecimentos? Prontos para podermos estudar hoje o Paraná no segundo reinado? Então, hoje nós vamos fazer uma aula específica sobre o nosso estado, né? E falar aí sobre o Paraná durante o segundo reinado. Como que era a situação do Paraná, né, durante o segundo reinado. Vou compartilhar com vocês aqui os slides da aula para vocês poderem acompanhar, né, tanto pelo Google Meet como pelo YouTube ou nas demais redes sociais, para que a gente possa trabalhar esse conteúdo que é bem específico sobre a história do Paraná durante o segundo reinado. O objetivo da nossa aula é relacionar as transformações territoriais, né, em razão de questões de fronteiras, as tensões e conflitos durante o Império, compreender o contexto e também o processo político de emancipação do Paraná e analisar a economia paranaense durante o segundo reinado, né? Retomando aí, só para podermos recordar, estudamos nas últimas aulas questões importantes sobre o segundo reinado. Pessoal, o segundo reinado é um período da história que vai de 1840 a 1889, tá? 1840, Dom Pedro II assume o trono brasileiro. 1889, 15 de novembro, proclamação da República, fim do segundo reinado. Então, nós analisamos o crescimento da economia cafeeira, também as consequências para a economia do Brasil, e estudamos também o crescimento da indústria cafeeira no Paraná. Vimos as leis abolicionistas criadas no século XIX, a partir de 1850, até a abolição da escravidão em 1888. Vimos também a importância de Zumbi dos Palmares como líder do Quilombo. Estudamos aí na última aula a Guerra do Paraguai, que trouxe consequências negativas para o Brasil e também para todos os países envolvidos, né? Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai. 60% da população do Paraguai morreu na guerra, 50 mil soldados brasileiros morreram durante a guerra, 90% dos homens morreram na guerra do Paraguai, né? 90% dos homens do Paraguai morreram na guerra. O endividamento dos quatro países, né? O aumento da dívida externa, e quem ganhou com tudo isso foi a Inglaterra, né? Que vendeu arma para os países envolvidos e também fez empréstimo de dinheiro, né? Para os países que acabaram aumentando a sua dívida externa, tá bom? Bom, pessoal, então para a aula de hoje, o Paraná no século XIX, eu fiz aqui um slide, né? Dados gerais aqui, capital Curitiba, 199.880 quilômetros quadrados, né? O Paraná no século XXI, então nós estamos falando aqui da capital, que é Curitiba, né? A capital que é Curitiba. Nós temos o estado do Paraná com 199.880 quilômetros quadrados. A densidade demográfica em 2018 do Paraná de 56,78. Número de municípios no Paraná, 399 municípios. Em 2010, a população do Paraná era de 10.449.526 habitantes. A população estimada do Paraná em 2018, 11.348.937 habitantes. A população brasileira em 2010 era de 190 milhões de habitantes. Dentro desse contexto aqui, a população do Paraná é de 5,5%. População urbana no estado do Paraná em 2010 era de 85,3%. E o IDH do Paraná em 2010 era de 0,749. Então, esse daqui são dados gerais do Paraná no século XXI. Tá? Então, só reforçando que o estado do Paraná tem
399 municípios, a capital é a cidade de Curitiba, né? Nós temos aí 199.880 quilômetros quadrados de área, né? De área, e a população urbana até o censo de 2010 no Paraná era de 85,3%, só para que a gente se situe aí no Paraná no século XXI. Quais são as origens do estado do Paraná? As origens do Paraná. O Paraná tem as suas raízes ligadas ao ciclo do ouro. Tá? Na margem esquerda do rio Taquaré, hoje Itiberê, é fundada a cidade de Paranaguá, em 29 de junho de 1648. No mesmo ciclo aurífero, nascem também as vilas de Antonina, Morretes e, no primeiro planalto, Curitiba, cujo pelourinho, né, o símbolo do poder legalmente constituído, foi erguido em 29 de março de 1693. Aqui nós temos a bandeira, né, a bandeira do estado do Paraná, e o Paraná no século XIX, como que ele era. Então, pessoal, em 1820, os territórios a oeste do Paraná passaram a pertencer oficialmente ao governo português. Durante parte do século XIX, o estado do Paraná pertencia à província de São Paulo. Tá? Então, durante parte desse século XIX, o Paraná pertenceu à província de São Paulo. Em 1853, o imperador Dom Pedro II assina a Lei 7.004, que cria a província do Paraná, desmembrando os territórios paranaenses da província de São Paulo. Então, 1853, Lei número 704, assinada pelo imperador Dom Pedro II, desmembra os territórios paranaenses da província de São Paulo. Tá? No século XIX, o ciclo do café foi um importante ciclo econômico aqui no Paraná, principalmente no norte do estado, com destaque para a região de Londrina. Né? Não sei se vocês lembram da aula que nós falamos sobre o café, né? E também o nome do estádio de futebol em Londrina se chama Estádio do Café. Né? É que o clima, o solo e as fronteiras abertas eram características encontradas na região. Tá? Então, durante o século XIX, né, o ciclo do café foi muito importante aqui no Paraná. E é bom lembrar aqui, em cima dessa história, que Cambará, né, Cambará tem uma história muito forte, ligada também à cafeicultura. Né? Cambará tem uma história muito forte ligada, porque quando nós falamos aqui de Londrina, o destaque é que é para Londrina por ser uma cidade de um desenvolvimento muito grande no norte do Paraná. Mas nós não podemos esquecer, dentro da historiografia, que Londrina nasce, né, dos ingleses que vieram para Cambará no início da década de 30, né, os ingleses vêm para Cambará, tentando comprar a fazenda Água do Bugre, do então Major Barbosa. Sem o êxito na compra da fazenda Água do Bugre, eles começam a comprar terras e surge Londrina, ou seja, a nova Londres, Londrina, a nova Londres. E só ressaltando sobre a importância do ciclo do café aqui no Paraná, nós não podemos deixar de falar em Cambará, quando, por volta de 1915, o Major Barbosa planta aproximadamente 1 milhão de pés de cafés em Cambará. Não era Cambará ainda, né? Que era o distrito de Alambari. Mas dentro desse distrito, Major Barbosa adquire terras e ele planta cerca de 1 milhão de pés de cafés aqui dentro do distrito do Alambari, que passaria a se chamar Cambará nos anos seguintes. E com o plantio do café em Cambará, é necessário vias de transporte para poder escoar a safra,
é quando então o Major Barbosa constrói com recursos próprios a estrada de ferro que sai da Sorocabana em Ourinhos. Ele constrói a ponte sobre o rio Paranapanema com recursos próprios. Ele constrói essa ponte. A rede ferroviária chega até Marques dos Reis. Depois ele traz a rede ferroviária até a fazenda Léo Flora. E em 1925 essa rede ferroviária chega à cidade de Cambará, já então cidade de Cambará, né? Então veja bem, dentro do contexto da economia do Paraná, né, a economia cafeeira do Paraná, nós não podemos de forma nenhuma de deixar falar da importância da cidade de Cambará. Não podemos de jeito nenhum. Porque dentro desse contexto do plantio de café na Fazenda Água do Bugre, então 1 milhão de pés de café, nós tivemos a vinda das famílias japonesas, a imigração japonesa muito forte dentro do município de Cambará. Nós temos também a vinda dos russos também para trabalhar na Fazenda Água do Bugre. Então, aqui em Cambará, nós tivemos a vinda da colonização japonesa, dos russos, dos italianos, todos envolvidos dentro do ciclo econômico do café, proporcionado pela cidade de Cambará. Depois que os ingleses ficam fascinados pelas terras de Cambará, não conseguindo comprar a Fazenda Água do Bugre, aí então eles começam a criar pequenas cidades em toda a região aí do norte do Paraná, a cada 20 quilômetros, né, próximo aí da estação da linha férrea, até que eles constroem então a Nova Londrina, a Nova Londres, né? A Nova Londres, Londrina, Nova Londres. Então, nós falamos sim de Londrina, né, devido ao cultivo forte de café, mas não podemos esquecer que antes de Londrina ser forte no plantio de café, nós temos Cambará. Por isso que Cambará, pessoal, é conhecido como a terra da promissão, o slogan de Cambará, né? A terra da promissão, o portal de ouro do Paraná. Por que o portal de ouro do Paraná? Somos a primeira cidade, logo depois do estado de São Paulo, somos a entrada do estado do Paraná. E, além disso, as terras férteis de Cambará trouxeram para cá, como eu falei para vocês, grandes fazendeiros que, devido ao convênio de Taubaté, não podiam mais plantar café no estado de São Paulo, vieram plantar café em Cambará, né? Também em Ribeirão Claro, né? E nesse plantio do café em Cambará nós temos a colonização fortíssima japonesa, os russos, os italianos, tudo isso, né, vindo para Cambará, início e meados da década de 1920, 1930, de uma economia muito forte no que diz respeito à questão cafeeira no norte do Paraná. Outros ciclos econômicos foram importantes e tiveram também destaque na economia paranaense durante aí o século XIX, e em especial, né, o ciclo da erva mate, em especial aí o ciclo da erva mate. Essa questão da história que eu estou falando para vocês sobre Cambará é uma questão histórica que precisa ser dita. Cambará tem uma história maravilhosa. O município de Cambará tem uma história maravilhosa. E essa história eu estou contando já há 7 anos, mais ou menos, dentro de um livro que eu estou tentando finalizar, mas não é fácil, porque as fontes, a grande maioria são fontes orais, né? E são pessoas que infelizmente já faleceram, que deixaram um legado, mas que infelizmente as memórias não foram guardadas por todos aqueles que fazem parte das famílias das pessoas que habitaram no Cambará na década de 20, na década de 30 e assim sucessivamente. E também a falta de tempo, né? A falta de tempo, porque veja bem, são 40 horas por semana de aula, temos a nossa vida particular, junto com a questão do trabalho, das aulas também,
tem a questão da vida particular e tem também os outros trabalhos que a gente realiza, né? Então, o tempo para dividir tudo isso é um tempo escasso, então o livro vai se alongando com os anos para que ele fique pronto, mas a história de Cambará precisa ser contada. As pessoas precisam conhecer, principalmente você aqui do norte do Paraná, você do Paraná, você de Cambará. A história de Cambará você tem que conhecer. A história é onde você está pisando nela. Nós pisamos na história do nosso município, que é muito rica. Revolução de 24, Revolução de 30, Revolução de 32, Segunda Guerra Mundial, grandes obras. Somos a segunda cidade com saneamento básico da história do Paraná, né? Cambará, nós tivemos aí grandes equipes no cenário do futebol estadual e nacional. Escritor de novela cambaraense, famoso, muito conhecido, pelo menos deveria ser, né? Os pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, a questão econômica em Cambará com o ciclo do café. Então, nós temos uma história muito ampla e muito vasta que precisa ser contada. Que essa geração que nós estamos tendo, essa geração precisa conhecer essa história da cidade de Cambará. Porque vocês viram aí que nós estamos falando da história do Paraná e, de repente, fala-se de Londrina, né? Londrina, sobre a cafeicultura em Londrina. Mas e a cafeicultura em Cambará é importantíssima também. 1 milhão de pés de café, gente, plantado na fazenda Água do Bugre. Não é 1.000 pés, não é 10.000 pés de café, nem 100.000 pés de café. É 1 milhão de pés de café. E o plantio desse café faz com que surja a estrada de ferro que leva ao progresso até Nova Londres, até Londrina. A estrada de ferro que começa em Cambará leva o progresso até Londrina. De Cambará sai o proprietário da Aviação Garcia. De Cambará sai o proprietário da Aviação Garcia, era sócio de uma empresa de ônibus em Cambará, era garçom em um hotel aqui na cidade de Cambará, no Hotel Avenida, né? Ele sai de Cambará, termina essa sociedade, ele tinha em Cambará, essa sociedade de ônibus em Cambará, ele se muda, tendo uma visão, né? Ele se muda para Londrina, onde cria o que nós conhecemos como Aviação Garcia. Quando nós falamos do Hotel Bourbon, quando nós falamos da família Vezoso, Cambará, a origem, Cambará. Foi aqui em Cambará que a família Vezoso veio e começou na vida política. De Cambará, eles viajam para Londrina e constroem o primeiro hotel da família Vezoso, que é o Bourbon, hoje uma rede 5 estrelas internacional, né? E Cambará também hoje tem um hotel 5 estrelas, o Hotel Bourbon. O Hotel Bourbon em Cambará, um hotel 5 estrelas da família Vezoso, que fez toda a sua estrutura dentro da cidade de Cambará. Então, como não conhecer essa história? Essa história não pode passar assim desapercebida. A família Matsubara, quando vem plantar algodão, quando a família Matsubara adquire a fazenda Água do Bugre, e vem fazer o plantio de algodão na cidade de Cambará, né? Por isso que o time se chamava antigamente Sociedade Esportiva Algodoeira Matsubara, devido às fazendas de algodão da família Matsubara. E tudo isso começou em Cambará. Então nós não podemos passar desapercebido. Jogadores de futebol de Cambará que serviram à seleção brasileira, vou dar só um exemplo. O Paraná, Ademir de Barros, nascido na cidade de Cambará. Daqui Ademir de Barros, né, conhecido como Paraná, vai para o time do São Paulo e lá ele é convocado para a seleção brasileira. Hoje o Paraná, o Ademir de Barros, vive em Sorocaba, né? Trabalha na prefeitura municipal lá de Sorocaba. Cidadão cambaraense, jogador de futebol que defende a seleção brasileira. E não foi um, foram dezenas de jogadores de Cambará que defenderam principalmente as seleções de base do Brasil. Nós não podemos, né, deixar tudo isso passar desapercebido. Nós também temos aqui em Cambará uma população que trabalha muito em prol e em benefício da cidade.
Também nós não vivemos só de grandes méritos, de grandes feitos, de grandes vultos da nossa história. O povo trabalhador do município de Cambará, o encanador, o eletricista, o arquiteto, o professor, o engenheiro, o médico, e por falar em médico, aí já vem na mente, né? Dr. Miguel Diniz, o prefeito e deputado, Dr. Milton Pasqualino, o prefeito do município de Cambará, Dr. Ailton da Costa Pinto, prefeito do município de Cambará, médicos que passaram pelo município de Cambará, na época que nem existia e nem se sabia sobre SAMU. O município não tinha ambulância naquela época. E fizeram história no atendimento às pessoas no nosso município, sem a estrutura tecnológica que nós temos hoje. Então, nós não podemos deixar passar desapercebido que em Cambará nós tivemos Leovegildo Barbosa, deputado estadual, que em Cambará nós tivemos Dr. Miguel Diniz, deputado estadual, Benedito Moreira, deputado estadual. Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Mohamed Ali Ranzé, né, mais conhecido por Mamed, também deputado estadual. Nós tivemos no mundo político, aqui na cidade de Cambará, pessoas de grande destaque, né? Nós tivemos descendentes de japoneses que nasceram na fazenda do Bugre, na década de 15, de 20, se transformaram em grandes personalidades políticas ou grandes personalidades dentro do estado do Paraná também. E nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Essa nossa história não pode passar desapercebida. Mas voltando ao contexto da história do Paraná, né? Falando aí sobre esse ciclo do Paraná dentro do segundo reinado, o ciclo ervateiro. Os primeiros a fazerem uso da erva mate foram os índios guaranis, que habitavam a região definida pela bacia do rio Paraná, Paraguai e Uruguai na época da chegada dos colonizadores espanhóis. Da metade do século XVI até 1632, a extração de erva mate era a atividade econômica mais importante da província del Guairá, território que abrangia praticamente o Paraná e no qual foram fundadas 3 cidades espanholas e também foram fundadas 15 reduções jesuítas. A erva mate ela foi classificada em 1820 pelo botânico francês Saint-Hilaire, após observar os herbais nativos em uma fazenda próximo de Curitiba. Na preparação da erva mate, destaca-se 2 fases distintas. A primeira no erval e a segunda nos engenhos. A região da cidade de Curitiba foi o grande centro de produção da erva mate. Os ricos produtores ficaram conhecidos como barões do mate. Pessoal, aqui eu tenho o Barão de Serra Azul. Se você quiser ter um conhecimento maior sobre a história do Barão de Serra Azul, né? O Ildefonso Pereira Correia, conhecido como Barão do Serra Azul, que teve um grande destaque na história do nosso estado. Basta você visitar ali o canal, você digita lá, Professor César Mota, Barão do Serra Azul, e eu tenho ali toda a história do Barão do Serra Azul, Ildefonso Pereira Correia, conhecido como Barão do Serra Azul. Estamos falando do mate e do café, né? Com relação ao mate, com relação ao chá, eu nunca fui assim muito adepto, muito chegado ao chá. Meu negócio mesmo é café. Café é maravilhoso, né? Café é fantástico. Bom, o Barão do Serra Azul, ele foi um dos principais produtores de erva mate do estado do Paraná e o maior produtor do mundo no século XIX. Está aqui, ó. O Barão do Serra Azul, Ildefonso Pereira Correia. Se você quiser conhecer a história dele, então, e eu acho interessante, né, que você conheça, digite lá, Professor César Mota, Barão do Serra Azul, para você conhecer aí a história do maior produtor do mundo de erva mate no século XIX. Bom, o Barão do Serra Azul, ele causa simpatia ao imperador Dom Pedro II quando ele visita Curitiba em 1881.
Ao regressar ao Rio de Janeiro, o imperador lhe concede a comenda da Imperial Ordem da Rosa. Nas eleições de 1882, Barão do Servo Azul elege-se deputado provincial. Desenvolveu suas funções com sucesso, enquanto uma crise política estava aí pelas ruas do Paraná. Barão do Servo Azul assumiu interinamente o governo da província em 1888, abolicionista convicto, comprometeu-se publicamente a promover a emancipação dos escravos do município. Em 8 de agosto de 1888, recebeu da princesa Isabel, então regente do Brasil, o título de Barão do Cerro Azul. Essa foto aqui retrata, né, a residência do Barão do Cerro Azul em Curitiba. Atualmente é um centro cultural mantido pela Prefeitura Municipal. O Barão do Cerro Azul ele foi assassinado em 1894 numa emboscada na Serra do Mar. Bom, com relação ao ciclo ervateiro, a erva mate manteve-se como principal produto paranaense durante o período entre a emancipação política do Paraná em 1853 e a grande crise de 1929. 85% da economia paranaense naquela época vinha da produção da erva mate, né? Só para vocês terem uma noção, e eu estava dizendo aqui, 85% da economia paranaense provinha da produção aí de erva mate. Pessoal, então as nossas considerações finais da aula de hoje. Até o século XIX, o Paraná pertencia à província do estado de São Paulo. A emancipação política do Paraná acontece em 1853. O primeiro presidente da província do estado do Paraná foi Zacarias de Góes e Vasconcelos. Tá? Ele é o primeiro presidente da província. O café foi um importante produto para a economia paranaense na região norte do Paraná, destacando para você a cidade de Cambará, no início distrito de Alambari, né? E depois, sim, a partir de 1824, município de Cambará, desmembrado de Jacarezinho. O principal produto da economia paranaense durante o segundo reinado foi a erva mate. Produzida no Paraná, a erva mate abastecia todo o mercado internacional. Aqui nós temos, então, o túmulo, né, do Barão de Serra Azul e Delfonso Correia Pereira. Foi o mais importante herbateiro do Paraná e também o maior produtor de erva mate do mundo durante o segundo reinado. Tá? Sempre importante dizer isso. O maior produtor de erva mate do mundo durante o segundo reinado, e Delfonso Correia Pereira, Barão de Cerro Azul. Ele recebe esse título, né, de Barão do Cerro Azul da princesa Isabel em 8 de agosto de 1888, ok? E aí ele é assassinado, então, em 1894, numa emboscada na Serra do Mar. A erva mate, até 1929, ela representava 85% da economia do estado do Paraná. O café foi o mais importante produto da economia paranaense do século XIX, principalmente, quando eu digo para vocês, na região do norte do Paraná. E aí é onde eu incluo a cidade de Cambará, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra nenhuma de dúvidas. Paraná se emancipa politicamente do estado de São Paulo em 1853. O primeiro presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Até o século XIX, o Paraná pertencia à província do estado de São Paulo. Em 1853, o estado do Paraná, então, se emancipa politicamente. Tá? E todas as vezes que eu falo sobre a emancipação política do Paraná, eu me recordo que em 2016, eu, o professor Antônio César Mota, fui condecorado pelo governo do estado do Paraná
Só lembrando, né, que, que no ano de 2016, pela primeira vez na história, tá, desde quando o Paraná se emancipou, pela primeira vez na história, um professor foi condecorado com a Ordem do Pinheiro do Paraná. A maior honraria que um professor pode receber do governo do estado do Paraná, e eu, né, pelo trabalho realizado dentro da educação, sou o único professor da história do Paraná, desde 1853, a receber a honraria, a Ordem do Pinheiro e o título de Comendador da Educação do Paraná. Imagine a honra e a felicidade, né, que eu fiquei, né, ao receber aí essa honraria. Então, quando eu estou falando aqui do ano da emancipação política do Paraná, que foi em 1853, aí me vem na lembrança, né? Me vem na lembrança que em 2016, desde a emancipação política do estado do Paraná, eu sou eu sou o único professor da história, né, a receber aí a Ordem Estadual do Pinheiro, que foi criada em 1972, né, como símbolo no reconhecimento do governo do Estado àquelas pessoas que se destacam em suas profissões, né, em suas profissões. E dentro da educação, né, nunca antes o governo do Estado do Paraná, nunca antes havia prestado, né, uma homenagem aos professores, e devido ao trabalho que eu venho realizando aí há tantos e tantos anos dentro da educação do estado do Paraná, nesse ano de 2016, né, eu recebi a comenda da Ordem do Pinheiro, né? Todo esse processo passa por uma comissão do governo do estado, formado pela Casa Civil, pelos núcleos de educação do Paraná. Dentre todos os núcleos e escolas do Paraná, eles escolhem um trabalho e um professor. Então, dentro de todas as escolas e dentro de todos os núcleos do Paraná, eu tive a honra de ser escolhido, né? Aí depois esse processo passa por uma comissão do governo do estado, formada pela Casa Civil, chefia de gabinete do governador, a Casa Militar, a Secretaria de Cultura, né? E eu tive o prazer, né, de estar ali recebendo a comenda, o título de comendador, né, Antônio César da Mota, na área educacional. O único professor da história do estado do Paraná, desde o ano de 1853 até hoje, a receber aí a Ordem do Pinheiro, né? E na época, né, em 2016, o Paraná fazia 163 anos de emancipação político-administrativa, né? Então, são 163, são 167 anos, né? O Paraná tem 167 anos de emancipação política e administrativa, e durante esses 167 anos de administração político-administrativa, eu tenho a satisfação e a honra de ser o único professor da história do estado do Paraná a receber a comenda da Ordem do Pinheiro. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para vocês verem que o município de Cambará tem história, né? O município de Cambará tem uma história muito rica, uma história muito farta. Imagine você, né? O município de Cambará tem um comendador na área da educação, único da história do Paraná. O município de Cambará teve pracinhas que lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O município de Cambará produziu um café de uma fertilidade extraordinária. O milho produzido em Cambará, ele foi reconhecido nos Estados Unidos na década de 50 como o melhor milho do mundo. Por isso, Cambará é chamado de o Portal de Ouro do Paraná. O Portal de Ouro do Paraná, devido à cor do milho produzido dentro do município de Cambará. Então, nós temos uma história fantástica e maravilhosa. Pessoal, nos estendemos até um pouco mais com essa questão aí da história
de Cambará, né? Com essa questão do segundo reinado dentro do Paraná, e não tem como não falar de Cambará dentro do século XX, né? No início do século XX, o início da história do nosso município. Forte abraço para você, pesquise, temos um campo amplo para pesquisa, né? Se você entrar no meu canal do YouTube, você digita lá professor César Mota, História do Paraná. Eu tenho uma aula falando sobre a história do surgimento do estado do Paraná. Se você entrar lá e pesquisar lá professor César Mota, Barão do Cerro Azul também, né? Pesquisem, estudem e abram a mente de vocês sempre para os novos conhecimentos, viu? Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, você, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo do conhecimento. Aquele abraço, até a próxima aula.